Olá, está no ar o Redação Novo Tempo. A gente discute no programa de hoje sobre alguns assuntos que marcaram a semana. Entre eles, é claro, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E as ofensas sofridas por atletas brasileiros na internet. A gente conversa ainda sobre a satisfação dos brasileiros com o trabalho. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado a você que nos acompanha todas as semanas, você que acompanha a gente pela televisão ou nos acompanha pela rádio, debate junto com a gente como se estivesse sentado aqui no sofá do Redação Novo Tempo. É muito bom ter a sua companhia mais uma vez. Por falar em interação, você já sabe, né? Como é que você pode participar, como você pode interagir com a gente. novotempo.com/jornalismo. Esse é o nosso blog. Você pode interagir, conversar com a gente no facebook.com/ntjornalismo. E o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @ntjornalismo. A gente está aguardando a sua participação. Então vamos lá, olha, os nossos debatedores aqui do nosso Redação Novo Tempo já estão posicionados. Hélio Moura, tudo bem com você? Tudo certo, Wagner. É um prazer sempre estar aqui. Um abraço para quem acompanha a gente em casa. André Leite, como é que você tá? Estou muito bem. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que estava presente na Caravana Novo Tempo, que aconteceu no último final de semana no Paraná, no norte do Paraná. Um abraço para o pessoal que estava na Caravana Novo Tempo em Maringá e Londrina. Um abraço para vocês. Duas cidades muito bonitas. Gostei das cidades. Eu conheço Maringá, muito bonita também. Pois é, Londrina eu não tinha ido. Londrina eu não conheço. Inclusive, quando eu fui em Londrina, foi a primeira vez que eu me liguei que o nome Londrina tem a ver com Londres, né? É, não a pequena tinha... Londres, Inclusive, né? postou uma foto. Exatamente, Achei legal do lado de uma fotinha. cabine lá. Eles têm as cabines vermelhinhas, como se fosse de Londres. Bem legal, bem legal. Foi muito bom estar com o pessoal lá. E aí, Suzane, como é que foi a semana? Foi ótima, de muito trabalho, mas estou aqui, viva, sã e salva. Quero mandar um oi para todo mundo que está assistindo aí de casa e um abraço especial para Valquíria Salles, Douglas Stelling, César Pumakawa. Quero mandar um abraço também para o Wesley Fonseca, Leandro Moraes e para o William Bernardes. Um abraço para vocês. Vamos lá para os nossos destaques dessa semana, os destaques aqui dos nossos apresentadores. Vou começar com o Hélio e a gente vai conversar um pouco sobre o processo de impeachment, né, Hélio? Os passos, eles estão acontecendo e a gente já tem uma data para que o julgamento aconteça? Não, existe uma data que faz parte do cronograma oficial da comissão do impeachment no Senado, que previa o início do julgamento por volta do dia 24 ou 26 de agosto, porque tem alguns prazos legais que têm que ser respeitados. Porque, na verdade, na madrugada de quarta já, os senadores acabaram aprovando o relatório do senador Antônio Anastasia, que pede que a Dilma seja levada a julgamento. Então, a partir disso aí, eram 48 horas para que a acusação apresentasse aí as alegações finais, lista de testemunhas para o julgamento. Depois do prazo da acusação, aí a defesa, outras 48 horas. Depois que a defesa fizer a entrega, isso foi na sexta-feira, a entrega da defesa, aí são necessários pelo menos 10 dias, a que o regimento pede, 10 dias de intervalo para então o julgamento poder ser marcado. E quem marca o julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e ele não se pronunciou ainda sobre uma data oficialmente decretada para que isso ocorra. A expectativa é de que ele acabe optando pelo dia 29, porque ele já deu uma declaração anterior dizendo que ele acharia melhor que começasse numa segunda-feira o julgamento e não no meio da semana, porque devem ser 5 dias de processo nesse julgamento final. Mas o que talvez chame a atenção e um destaque dessa decisão desta semana dos senadores é de que foram 59 votos a favor do julgamento da presidente Dilma. Eram necessários só a maioria dos senadores, né? 42 votos já seriam suficientes, mas foram 59 para que ela fosse levada para o julgamento. E isso dá uma indicação de que
é muito difícil que a presidente Dilma consiga reverter essa tendência no final, porque aí no final, o julgamento, na verdade, depois de todos os pareceres, depois de tudo, no fim das contas, é o voto do senador que faz a Dilma perder ou não o mandato. E para esse último julgamento, o julgamento final, na última votação, são necessários 54 votos para que ela perca o mandato. Então, como agora, para ir para o julgamento, já foram 59 que acharam que ela deveria ser julgada, isso dá uma indicação de que dificilmente vai ser diferente no julgamento final, e aí a chance de que ela realmente perca o mandato e aí se torne também inelegível por 8 anos é muito forte. A gente vai acompanhar aqui toda essa movimentação no Jornal da Novo Tempo e também no nosso Redação. Leite, uma história que você vai contar pra gente é de violência no Rio. Os policiais, eles tiveram uma mudança de rota e acabaram alvejados numa favela. É isso mesmo. É que durante esse período dos Jogos Olímpicos, a gente pode chamar assim de uma força-tarefa atuando no Rio de Janeiro para garantir a segurança. Então, não só a polícia do Rio de Janeiro está atuando ali, mas também a Força Nacional está ali dentro. Então, são pessoas da Polícia Federal e também do Exército que estão atuando para deixar tudo tranquilo ali. Acontece que uma das viaturas da Força Nacional errou o caminho e foi parar dentro da favela da Maré, que lá no Rio de Janeiro, no local específico ali, é tomada ali por traficantes e tudo mais. A polícia entrou por engano na favela e foi recebida a tiros. E, inclusive, os 3 policiais, de alguma maneira, foram atingidos. Nenhum morreu, estão no hospital e tudo mais. Mas isso levanta um questionamento muito forte, assim, né? Puxa, se a polícia, ao errar o caminho, entra na favela e leva tiro, imagina um cidadão comum um turista que acontece isso. Então, a gente fica preocupado, né? Todas as vezes... Mas não é especificamente por ser um policial e essa coisa do policial e da favela? Será que o tratamento não é piorado? Será que um turista talvez tivesse o mesmo fim? Bom, a gente sabe de várias histórias de gente que entrou ali na favela e recebeu tiros e tudo mais por ter errado o caminho, e eram pessoas comuns, né? Turistas. Mas, realmente, o fato de ser uma viatura, tá identificado, de repente, os traficantes podem achar que é alguma ação surpresa e vão receber com tiros mesmo. Mas também talvez seja uma maneira deles mostrarem que isso é praxe, que até mesmo policiais não são perdoados. E fazer com que as pessoas realmente tenham temor, né? O que eu achei curioso nessa notícia, eu tive acesso dessa informação através do rádio, e eles colocaram o áudio que um dos policiais mandou pelo WhatsApp quando eles foram baleados. E é tão curioso que assim, a gente tem acesso a essas notícias de policiais que foram baleados, é comum. Só que ouvindo esse áudio se tornou tão próximo ali a conversa, e é angustiante ouvir ele dizendo, né? Fica humanizado, né? Humanizado a situação. E o cara estava ali para proteger e foi baleado. Foi bem ruim ouvir aquele áudio, o desespero deles ali dentro da viatura, né? Pedindo socorro. Ô, Suzane, já que você está aí com a boca no trombone, você tem o seu destaque. Foi feita uma pesquisa e 1/3 das pessoas que moram em São Paulo não querem continuar lá. Para onde esse povo quer ir? Estão querendo ir para Goiás, é isso? Nossa, iam ser muito bem-vindos lá em Goiás, viu? O que eu achei interessante é que, assim, trouxe um dado aqui que na virada do século passado tinha menos de 300 mil habitantes em São Paulo e agora acumulam 11 milhões de pessoas. E é isso mesmo. É claro que essa pesquisa foi feita com um público mais jovem, mas na matéria mesmo vem trazendo uma senhora que morou algum tempo em São Paulo e ela também resolveu se mudar para o interior, acho que para Valinhos, para o interior de São Paulo mesmo. Um dos motivos é a segurança, ou melhor, a falta dela, né? Alguns questionam sobre o trânsito. É claro que São Paulo é uma cidade que tem tudo, mas para quem mora distante já é um problema. Tem um moço mesmo que ele ainda mora em São Paulo, mas ele disse que o propósito dele é realmente se mudar. Ele fica 4 horas para ir para voltar para o trabalho, então dentro do ônibus. Essa senhora também, um dos questionamentos dela era isso, que ela passava mais tempo dentro do carro e agora ela mudou para o interior. E vários vizinhos ali onde ela mora também vieram de São Paulo para uma vida mais tranquila, falam sobre o ar puro. Mas tem um cara, ele diz o seguinte, eu esqueci qual é o cargo dele aqui, ele é diretor-presidente da Escola do Parlamento,
que encomendou essa pesquisa, né, ali da prefeitura, ele diz que essa motivação das pessoas não tem a ver com a gestão da cidade, tem a ver com o público que quer procurar um estilo de vida diferente, mas não necessariamente pela má administração ou coisas assim, né? Mas é pelo tamanho da cidade mesmo e tudo que isso acaba provocando. Porque quando as pessoas vieram, foram para procurar emprego. Então, agora meio que saturou isso, né? Porque as pessoas tinham aquele ideal, vou para São Paulo porque lá vou construir a minha vida, vou fazer minha carreira, vou ganhar dinheiro, né? Vou ser alguém. E meio que isso agora chegou no momento de saturação, tanto é que, em outra matéria, outro dia, pessoas que estão saindo de São Paulo encontrando emprego no interior também, por conta do desemprego, né? Mas o que eu achei mais legal ainda é que, assim, esse lance de qualidade de vida, eu acho que ele está sendo percebido, né? Que não só o trabalho, não é só ganhar o dinheiro ou o sucesso, que a qualidade de vida está sendo importante para muita gente. A gente viu isso nessa matéria, mas como eu convivo no meio de jovens na universidade ali, onde eu moro, a gente vê esse assunto sendo bastante discutido. Essa geração tem muito isso da qualidade de vida ser algo importante, não só ganhar dinheiro, né? Exatamente. Hélio, a gente estava falando sobre impeachment agora há pouco e de que realmente não está marcado ainda o julgamento propriamente dito, existem só rumores, mas a cassação do Eduardo Cunha a votação já tem data marcada, né? Tem data marcada, mas é uma data que não agrada a muitos deputados, porque o presidente da casa, o Rodrigo Maia, primeiro que ele aceitou colocar em votação depois de mais de uma semana de muita pressão, desde que os deputados voltaram ao trabalho na semana passada, voltaram ao trabalho depois do recesso parlamentar, e desde antes do recesso já havia pressão, porque antes do recesso isso já poderia ter sido marcado, porque para que o rito seja continuado depois da decisão do Conselho de Ética que pede a cassação do mandato do Cunha, ele entrou com recurso na Comissão de Constituição e Justiça, o recurso foi derrubado na CCJ, então depois disso já foi para o plenário, já podia ter sido agilizado, mas ficou parado ali esperando, porque estava naquele processo ainda de votação, de escolha de novo presidente, aquela coisa toda. Assim que o presidente foi escolhido, já vieram as 2 semanas de recesso. Aí, na volta do recesso, a pressão começou a ser mais forte para que o Rodrigo Maia marcasse a votação para a cassação do Eduardo Cunha. Ele acabou marcando isso só nessa semana, foi na quarta-feira que ele anunciou, marcou para o dia 12 de setembro. É só depois do resultado do impeachment da presidente Dilma. Os que são adversários do Eduardo Cunha, e ele tem muitos dentro da Câmara, criticaram porque queriam que o processo fosse mais agilizado, queriam que isso fosse definido já. Inclusive, poderia ter sido votado já na quarta-feira desta semana, porque na segunda foi feita a leitura do relatório que pede a cassação. Faz parte da praxe. Lê-se o relatório, dá-se um prazo de 48 horas e então já pode ser votado. Mas aí o Rodrigo Maia preferiu marcar para só depois do resultado aí a respeito da presidente Dilma. Porque por mais que ainda se demore, que o Lewandowski demore para marcar, mas no dia 12 de setembro, certamente o resultado já vai ter sido dado e a presidente ou já vai ter sido impeachmentada ou já vai ter voltado ao Palácio do Planalto. E o Eduardo Cunha, então, por enquanto, continua recebendo o salário, recebendo tudo a que tem direito como deputado, exceto as viagens pagas de volta para o estado dele, porque na prática ele não está fazendo nada que um deputado faz, porque desde maio que o Supremo Tribunal Federal já decretou que ele não pode cumprir as funções de deputado. Ele está afastado oficialmente do cargo de deputado, mas continua. Tem o apartamento funcional, tem o salário, tem a verba para pagar os funcionários, enfim, só não está atuando. Quase férias, né? Pro Eduardo Cunha. Férias não está tão ruim Mas assim, aí, né? dia 12, então, é a votação da cassação dele, precisa só da maioria da casa, 257 votos a favor da perda de mandato, ele perde o mandato. É bem difícil que isso não ocorra, apesar de ele ainda ter bastante influência, mesmo estando fora da casa, mesmo estando só nos bastidores, tem ainda bastante influência, inclusive os aliados dele queriam que a Câmara só colocasse em votação o caso do Cunha depois de votar todas as matérias econômicas que o governo Temer tem, dizendo, não, a gente tem que dar prioridade para fazer o país andar. Depois a gente vê o que faz com o Eduardo Cunha. Mas aí, por causa da pressão, o Rodrigo Maia acabou chegando nesse meio termo, né? Não vai esperar tanto, mas também não vai ser tão rápido quanto os outros queriam. Ô, Suzane, a gente tem mais um capítulo triste na história de que a gente tem acompanhado pela mídia dos refugiados. Então, crianças refugiadas sírias, elas estão tendo um momento de trabalho escravo na Turquia. É isso.
é um pouco forte, mas assim, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, talvez. É claro que elas estão trabalhando 15 horas, isso é em excesso, mas pensando na situação, que eles vieram de uma guerra, de uma situação trágica, tá com a família e tá trabalhando, não deveria, eles deveriam estar na escola. Eu sei que os pais estão tentando matricular, às vezes realmente não conseguem se matricular as crianças, mas é menos pior do que elas estariam no país delas. Eu sei que é forte falar sobre o trabalho infantil, ainda mais sendo uma carga horária tão extensiva, mas essas crianças estão trabalhando para ajudar a família. A família, por exemplo, é o que acontece muito em confecção, né? Então a família toda está ali junto, trabalhando para ter um sustento, uma maneira de sustentar e viver ali naquele país. Teve um pai mesmo que deu o depoimento falando que tentou matricular as crianças, não tinha conseguido, e todo mundo tem que ajudar, não é porque ele quer, entendeu? É porque é preciso. Está fora, está sem nada e vão ter que reconstruir a vida ali. Não é o ideal, né, Wagner? Não é. De forma não é o que alguma. deveria. Mas eu acho que é uma situação muito menos pior do que se essas crianças estivessem lá vivendo na guerra ou já tivessem talvez até perdido os pais, estivessem sozinhas. Então, acho que é realmente uma necessidade. Eu sei que a mídia coloca assim, trabalho escravo, né, e tudo mais, mas eu penso que é uma coisa momentânea. E que quando essas famílias forem conseguirem, né, uma certa estabilidade, que as coisas vão voltar ao normal. É triste, mas eu acho que é menos pior do que É muito poderia triste, ser. porque a criança conseguiu um trabalho, mas o pai não conseguiu, como você disse aí, não conseguiu matricular uma criança na escola, né? E todo mundo tem que ajudar, né, porque senão não consegue. Agora, o Leite, finalizando aqui o nosso bloco de destaque, você tem um destaque muito bizarro. Uma mãe quer casar com Bizarro? um filho? Como é que é isso, gente? Esse é o Ai, tipo gente, que daquela absurdo. notícia que você olha... Bom, pelo menos eu faço isso, né? Eu olho o negócio e falo assim, não, isso aqui é mentira. Daquelas notícias fake que a gente vê Sensacionalistas. na internet Pra e ganhar tal. clique. Pra ganhar clique e tal. Aí você fica meio ressabiado assim. Eu já tinha visto essa manchete em algum momento. Falei assim, não, isso aí é mentira. E aí eu comecei a ver em grandes portais de notícia, que é um dos indícios para você ver se uma notícia pode ser verdadeira ou não. E aí eu comecei a buscar tal. E aí eu fui até a fonte final ali de gente que tem vídeo da pessoa e tal. Então, assim, é um... Absurdo. Não sei se dá para chamar de um casal norte-americano. Eles são do estado do Novo México. A mulher se chama Mônica Mares, ela tem 36 anos, e o rapaz chama Caleb Pérez, ele tem 19. Ela é mãe dele. Só que o que Nossa. acontece? Ela teve o rapaz com 16 anos. Aí ela não podia criar, ela mandou ele para adoção. Depois, anos depois, eles se encontraram, porque, né, aquele negócio, vou encontrar minha mãe, não sei o que lá e tal. E aí diz que eles tiveram uma relação, tipo, nossa, estou apaixonado por ele. E isso estava meio encoberto, só que eles buscaram trazer isso à tona para tentar oficializar isso, etc. Só que o grande detalhe é que isso é incesto, isso é crime. Eles podem ser condenados a 1 ano e meio de prisão por conta dessa relação. E só que agora eles vão entrar na justiça para tentar reconhecer isso como um relacionamento válido. É o tipo de Causa notícia, você uma olha assim coisa- e fala assim, cara, que mundo que a gente tá vivendo, entendeu? Uma coisa bem estranha. Gente, chega a causar um mal-estar, né? Eu também vi essa reportagem, essa notícia, enfim. Sabe quando você lê algo e sente uma coisa no estômago, Que assim? embrulha. Nossa. Chega a repunar, como diz minha avó. É isso aí, tipo isso. Exatamente. A gente tem que fazer a nossa paradinha para o intervalo. Logo depois, a gente recebe o economista Edson Trajano para discutir sobre a pesquisa que apontou o seguinte: 3 em cada 4 brasileiros estão satisfeitos com o trabalho. É daqui a pouco, redação volta já.